A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, a palavra da noite para você está no livro de Lucas, capítulo 22. Eu vou ler 3 versículos para você. Eu vou ler o versículo 3, o versículo 4 e o versículo 5 e quero te convidar a refletir. O versículo 3 de Lucas 22 vai dizer: Então, Satanás entrou em Judas, chamados Iscariote, que fora um dos 12 discípulos. E Judas dirigiu-se ao chefe do sacerdote e os oficiais da guarda do templo e negociou com eles como lhe poderia entregar Jesus. E a proposta muitos satisfez e acordaram em lhe dar dinheiro. Oremos? Pai Santo, Pai amado, Pai querido, peço que prepare a terra do nosso coração para o alimento espiritual que tem nessa noite. Senhor, nos ajuda, Pai, a não só sermos ouvintes, mas principalmente sermos praticantes da Tua palavra. Não queremos ser um crente que nada e morre na praia. Não queremos vivenciar, meu Pai, toda a nossa vida se apresentando ao mundo como cristãos, como crentes. Mas no grande dia, ouvirmos a frase nunca vos conheci ou apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Não, Pai, de forma alguma. Queremos ser ouvintes e praticantes da Tua palavra. E no grande dia queremos ouvir: entra no gozo do Teu Senhor. Vinde benditos do meu Pai. Então, ó Pai, ensina-nos a sermos ouvintes e praticantes. O ladrão que rouba, meu Pai, a nossa atenção, que não permite que a gente escute a palavra até o fim e que não permite, meu Pai, que a gente pratique a Tua palavra, esse ladrão que rouba esta atenção, seja agora repreendido, seja agora cancelado e anulado, que caia agora por terra, que bata em retirada, pelo poder do Teu sangue e pelo poder do Teu nome. Amém. Queridos, queridas, preste bem atenção no que diz a palavra de Deus nesta noite. A palavra de Deus está dizendo que nós vamos ouvir sempre, né? As pessoas costumam pregar sobre essa passagem quando vai se referir a Judas Iscariotes. O que elas dizem? Que Judas era o traidor, que Judas andou com Jesus e traiu Jesus, que Judas o tempo todo que estava ali com Jesus, ele era um dos traidores. E olha só, eu vou entender que não é desse jeito. Não é desse jeito. Porque a palavra nos ensina aqui nesse versículo 3 de 22 de Lucas que então Satanás entrou em Judas. Então ele não habitava em Judas o tempo todo, 24 horas. Não. Teve um tempo ali que Judas foi um discípulo fiel, teve um processo, um período ali que Judas caminhou fielmente, creio. A palavra de Deus me leva a crer nessa passagem, fielmente ao lado de Jesus. Até aquele momento em que Jesus disse: um de vós há de me trair, vai me trair. Quando Jesus disse isso, foi naquela ceia. E já tinha, nascido no coração de Judas já essa semente da traição. E o que nós vamos entender com isso? Que meu irmão e minha irmã, qualquer um de nós, corremos o risco de nos tornarmos Judas. Pastora, não fala isso. Digo sim e digo mais para você. Você sabe o que aconteceu com Judas? Brecha. Foram brechas que com certeza ele deixou entrar no coração. Que qualquer um de nós podemos deixar entrar nos nossos corações. No caso de Judas, foi a brecha da ambição. Talvez Judas fosse algum capitalista, alguém que se preocupava muito com dinheiro. Era o ponto fraco de Judas. E o que Satanás faz? Ele procura o nosso ponto fraco. O meu, o seu. Qual tem sido o teu ponto fraco? E o Senhor nos chama essa noite a vigiar. Vigiar sobre os nossos pontos fracos.
para não abrirmos nele brecha, precedência, legalidade, para o inimigo entrar e nos corromper. E automaticamente, através dessa brecha, nós não venhamos vender o nosso Salvador, nós não venhamos trair o nosso Salvador. Qualquer um de nós, meus amados, minhas amadas, corremos esse risco. E eu estou aqui nessa noite para te trazer da parte do Senhor esse alerta. Cuidado! O teu ponto fraco pode ser uma legalidade para você trair o teu Salvador. O ponto fraco de Judas ali era o dinheiro. Ele era o tesoureiro. Às vezes a gente escuta pessoas pregando dizendo que ele roubava o tempo todo. Não sei. A Bíblia não diz isso. Isso são ideias, isso são fóruns teológicos, são histórias que se conjecturam. Mas fato é que a nossa Bíblia vai dizer que naquele momento foi o momento chave. Satanás levou Judas a ver uma oportunidade, conforme ele foi vendo o cerco apertando para Jesus. Ele falou, bom, uma hora para outra, imaginando agora eu conjecturando com você, de uma hora para outra, Jesus vai acabar sendo preso. E a gente vai ficar, eu vou deixar de ser tesoureiro, vou deixar de... trazendo para os mundos atuais algumas pessoas, olha, eu vou fazer meu pé de meia, vamos imaginar. Vou começar aqui a dar um desvio no dinheiro da empresa aqui, um desvio ali, porque de uma hora para outra eu vou ser mandado embora e não vou ter meu fundo de meia. Não acontece isso? Não estou dizendo que é com você, mas em muitas empresas a gente vê isso acontecer. No meio político, então, meu Deus. Mas, com Judas, eu imagino, conjecturando, que ele possa ter pensado assim, uma hora para outra, o cerco está apertando, os sacerdotes, todo mundo em cima de Jesus. Vai Jesus preso, eu vou perder meu cargo aqui de tesoureiro, o que vai ser de mim? Eu acho melhor eu negociar, já garantir o meu futuro. Pegou ali o ponto fraco, começou a pensar. Eu posso imaginar até em algum momento Judas falando, como nós falamos se fosse nos dias atuais, tá repreendido esse pensamento, mas toda hora Satanás insistia naquilo porque era o ponto fraco dele. E qual tem sido o teu ponto fraco? Aonde Satanás tem martelado para você pecar? Aonde ele tem martelado para você trair o teu Salvador? Fato é, meu irmão e minha irmã, que Judas cedeu à voz do inimigo. E aqui no versículo 3, precisamente de Lucas 22, diz: e então Satanás entrou em Judas. Essa é a minha versão da Bíblia King James. Mas em outras versões também vai dizer, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote. Queridos, queridas, vamos tomar cuidado, porque o pecado, o inimigo vai trabalhando a situação, ele coloca um dedinho e você não percebe. Daqui a pouquinho, ele sopra uma outra coisa, favorece uma outra situação, coloca o outro dedinho dentro de você. Daqui a pouco o terceiro, o quarto, o quinto, a mão. Quando você vê a mão está dentro, você não percebe. E assim ele joga o braço, o ombro, e quando você vai ver, ele já tomou posse, Satanás já entrou em você e te leva a trair o teu Salvador. Pastora, por favor, quando eu traio o meu Salvador? Você trai o teu Salvador na mentira, você trai o teu Salvador no pecado, naquilo que a Bíblia condena. Você trai o seu Salvador quando você deixa de orar, de jejuar, de ler a palavra, de ouvir a palavra e bota outra coisa no lugar. Existe pecadinho de estimação que Jesus já falou várias vezes no teu ouvido. Para com isso. E você não tem parado, está traindo o Salvador. A gente só sabe falar que Judas traiu. É o dedinho apontado. Mas para Judas trair, Satanás entrou nele. E nós não podemos deixar que Satanás entre em nós. Qual é a diferença de Judas para muitos crentes nos dias atuais que têm traído o Senhor Jesus? Traído a sua fé,
Diz cristão, mas mente. Diz que é cristão, mas rouba. Diz que é cristão, mas faz fofoca. Diz que é cristão, mas se prostitui. Diz que é cristão, mas faz tantas coisas erradas. Qual é a diferença de Judas para você, cristão, que faz tudo isso? A mesma brecha que Judas deu e Satanás entrou e ele traiu Jesus. Quando nós praticamos coisas que a palavra de Deus nos condena, nos diz que é errado, nos diz que é pecado, que entristece o coração de Deus, que coloca em risco a nossa salvação, nós estamos também permitindo que Satanás entre e também estamos traindo o Salvador da nossa alma, da nossa vida. Queridos e queridas, é tempo de acordar, fechar as brechas. Não permita que o inimigo venha alimentar. Tem uma passagem que diz, o passarinho pode até passar pela nossa cabeça, mas não deixe ele fazer um ninho. Sai fora, passarinho, aqui não. Não deixe ele fazer um ninho na sua cabeça. Não abra brecha para o inimigo entrar e destruir os sonhos de Deus, os projetos de Deus para a sua vida. E ele só faz isso quando ele vê que está perto de Deus abençoar. Quando ele vê que a tua bênção está próxima, o que estava próximo ali? Vamos refletir. Jesus ia ser crucificado de uma forma ou de outra, porque se cumpriria a palavra de Deus. Pastora, talvez poderia não ser Judas? Não sei, poderia. A Bíblia não diz que Judas Iscariote o trairia. A Bíblia diz que haveria um traidor. E o traidor foi aquele que deu a brecha. Foi o Judas. Poderia ser outro? Poderia. Poderia ser um de fora? Poderia, não sei. Talvez não, porque a palavra diz que era do meio, né? Mas poderia ser qualquer outro. Mas quem deu a brecha foi Judas. Então, de qualquer forma, o Salvador morreria pelos nossos pecados. Então, estava perto o quê? A redenção. Estava perto a salvação das nossas almas. E eu creio, né? Imagino Satanás dizendo assim, eu não posso com os 12 não, mas pelo menos um eu pego para mim. E eu vou pegar aquele que for mais fraco. Eu vou pegar aquele que for mais ambicioso. Eu vou pegar aquele que pensa mais nos seus prazeres da carne, né, do que nesse Salvador aí. Eu vou pegar aquele que prioriza, que dá a primícia para os seus deleites, para as suas vontades. Cuidado para não ser esse um. Meu irmão e minha irmã, Deus me traz aqui para te dizer. Vigia para não ser esse um. Para não estar nessa posição de Judas e trair o teu Salvador. Fecha já e agora mesmo as portas e as janelas. Qualquer brechas que houver, que o inimigo estiver tentando entrar na sua vida, minar o teu coração contra a palavra de Deus. E abra teu coração para o Senhor entrar e fazer morada. Para que você não seja também, né, vítima, como eu acredito, cremos nessa palavra, que Judas foi, deixando Satanás entrar na sua vida e foi lá e vendeu, né, Jesus por 30 moedas, agradou, né, a proposta que ele fez agradou ali os soldados e houve todo aquele processo, a história que todos nós já conhecemos. Fique com essa reflexão. Por favor, reflita com muita atenção. Não seja esse um que Satanás busca, porque para ele, se ele tirar um, ele já está feliz. Mas o Senhor não quer te perder, não quer me perder, não quer nos perder. E Ele está nos dando a chance nesta noite de não priorizarmos a nós, mas priorizarmos a Ele, estarmos atentos, vigiando, como diz a palavra dEle, e orando, para que não venhamos cair em tentação. Amém? Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor. Até amanhã com a próxima palavra.